Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à leitura do livro da Verena Cast, Abandonar o Papel de Vítima. Nós vamos hoje falar sobre um assunto bem importante para a psicologia junguiana, que é os complexos. E dentro do contexto, né, da dinâmica arquetípica de vítima e agressor. Que página que está? O conceito, a página, no livro, a página 82. Então, vamos lá. A gente pede para o pessoal que acompanha depois a gravação, eu até coloquei no grupo lá, né, do Clube de Leitura, depois comente, aquelas coisas todas, né? Eu acho bacana, de repente, as plataformas avisar mais pessoas, né, de que tem um grupo de pessoas interessadas em estudar psicologia junguiana, em estudar a vida interior, porque muitas vezes muita gente não sabe o que está acontecendo um encontro como esse, e, e às vezes só vai ficar sabendo pelas plataformas. Então, hoje eu entendo por que as pessoas que gravam vídeo, né, curte, compartilha, ativa o sininho, blá, 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 agora entendi, né, que realmente a plataforma só vai avisar se há um conteúdo de relevância e como que a plataforma vai entender, né, é só através disso. Bom, vamos lá, o conceito dos complexos. A seguir, vou apresentar um conceito que esclarece o que acontece no inconsciente quando o tema de agressor e vítima é ativado. No conceito de complexos, inclusive ela cita a obra 8/2, onde o Jung vai apresentar de forma mais aprofundada a teoria dele sobre complexos. Aliás, para a gente que está mais familiarizado com a psicologia junguiana, antigamente nós chamávamos a psicologia de Jung de psicologia complexa, de tão importante que é a teoria dos complexos para ele. Depois psicologia profunda, depois psicologia analítica. Então, a teoria dos complexos é um conceito bastante central para a psicologia dele. No conceito de complexos desenvolvido por Jung, essas imagens de agressor e vítima são claramente abordadas. O conceito data do início do século XX, e é extremamente interessante que no final do século, Daniel Stern tenha desenvolvido um conceito muito semelhante ao dos complexos. Entretanto, Stern não aborda a teoria dos complexos, mas desenvolve sua teoria a partir da observação de bebês. Discutiremos isso mais adiante. Chamamos de complexos aqueles conteúdos do inconsciente que estão conectados por uma mesma emoção e uma informação comparável. O termo complexo tornou-se um termo comumente conhecido. Muitas pessoas falam de um complexo materno, de um complexo paterno ou de um complexo de inferioridade. No entanto, a princípio, isso não quer dizer muita coisa. Quando alguém diz que tem este ou aquele complexo, trata-se mais de uma afirmação que impede que se trabalhe em suas próprias dificuldades. Os complexos, porém, nos apontam um caminho. Cada pessoa se cerca de uma atmosfera diferente, dependendo das formações de complexos prevalecentes. Por exemplo, alguém com um complexo materno positivo vive de acordo com o princípio viver e deixar viver. E vê a si mesmo como um enriquecimento para o mundo. E as pessoas que convivem com ele também devem perceber e honrar isso. Basicamente,
Ele está convencido de que é uma boa pessoa em um mundo bom. Olha que interessante, né? Então, a pessoa que carrega em si um complexo originalmente positivo, complexo materno originalmente positivo, o que é originalmente? É a mãe, né? É a mãe biológica. Ou alguém que cumpre esse papel desde muito cedo. Então, essa pessoa vai viver e enxergar a vida com uma lente, através, né, de uma lente muito boa, muito boa. Então, o mundo é bom também. Uma pessoa com um complexo materno originalmente negativo, por outro lado, diria o contrário sobre si mesma. Ela se vê como uma pessoa má em um mundo mau, uma pessoa sem razão de existir. Essas pessoas têm sempre que fazer algo, ser úteis, para que se sintam aceitáveis. Naturalmente, esses são dois sentimentos completamente diferentes na vida e que também se comunicam de forma diferente quando interagem com as pessoas. Cada formação de complexos tem suas vantagens e desvantagens. Vou fazer uma pausa aqui. Gente, o complexo materno e o complexo paterno são grandes potências, são grandes caixas de ressonância que habitam o nosso mundo psíquico. E não tem como a gente fugir disso. A gente até tenta, mas não tem como fugir disso. Isso quer dizer que o nosso ego, a nossa identidade, consciência, são profundamente influenciados, né, por essas caixas de ressonâncias, por esses dois complexos. São dois complexos poderosos. Então é muito comum, de vez ou outra, você lidar com essa dinâmica. De forma inconsciente, você repetir padrões, de forma inconsciente, você dar continuidade a sentimentos muito antigos. Então, é preciso que haja, eu sempre repito isso aqui, né, nos nossos estudos, preciso que haja muita gentileza para a gente lidar com os nossos complexos. Porque não é como um erro, né? É como uma realidade, como uma naturalidade psíquica. Tá? Então, a existência de complexos no nosso sistema é natural. Não é um problema. Claro que se torna um problema quando esses complexos, então, são negativos. Aí o ego vai precisar aprender, então, a lidar com isso. E é disso que a doutora Verena está falando aqui no livro. Então, os complexos são pontos focais do nosso desenvolvimento que podem e devem ser trabalhados. Voltamos-nos para os complexos para descobrir como podemos sair da fixação em agressor e vítima. Portanto, não analisaremos as grandes categorizações de complexos, mas procuraremos complexos muito menores e começaremos aí com as nossas reflexões sobre como se libertar dessa fixação em agressor e vítima. O conceito dos complexos apresenta uma semelhança muito grande com o conceito de Daniel Stern das representações de interações generalizadas. Aí ela coloca uma sigla, porque ela vai repetir isso lá na frente. Stern parte da memória episódica, descrita por Tuving, eu não sei se eu estou expressando o nome correto, mas estou lendo como está aqui. Estou falando como está no livro, né? Como a memória de experiências reais. Esses episódios lembrados podem dizer respeito a eventos cotidianos muito banais, como tomar café da manhã,
ou eventos emocionais importantes, como nossa reação às notícias do nascimento de uma criança. Na memória episódica, ações, emoções, percepções são lembradas como uma unidade intrinsecamente indivisível, nas quais podemos naturalmente nos concentrar em aspectos individuais, tais como a emoção. Se episódios comparáveis ocorrerem repetidamente, por exemplo, peito materno, leite, saciedade, esses episódios são generalizados. Ou seja, a criança espera que esse episódio volte a ocorrer dessa mesma forma no futuro. Esse episódio generalizado não é mais uma memória específica. Ele contém múltiplas memórias específicas. Meio que vai aglomerando, né, assim, as memórias, né? E forma um núcleo de temas, de acontecimentos em comum. Ela representa uma estrutura do decurso provável dos eventos que se baseia em expectativas médias. Naturalmente, isso gera também expectativas que podem ser frustradas. Segundo Stern, agora vou lembrar aqui, né? Representações de interações generalizadas, as RIGs, né? Surgem de todas as interações. Para eles, são unidades básicas de representação do eu central e dão ao bebê a sensação de ter um eu central coerente. Esse é o fundamento da experiência de identidade. É possível estabelecer uma conexão entre o conceito de Higgs e o conceito de complexos. A teoria da memória episódica explicaria como os complexos são armazenados na memória como representações. Também explica que os complexos são constelados e reativados em certas situações que se assemelham a esses episódios formativos. Mas que eles também podem ser evocados por meio de sensações relacionadas a esses episódios ou por meio de emoções que lembram os episódios formativos. Quem assistiu divertidamente, né, foi brilhantemente representado, né, assim, no desenho. Para o conceito de complexos, nem todas as RIGs são essenciais. Somente aquelas, eu acho que dá para a gente pensar em memórias, né, representações de interações generalizadas, né? Somente aquelas memórias em que situações difíceis foram generalizadas. Esse conceito também levaria em conta a experiência de que as expectativas que resultam de memórias complexas raramente correspondem a um único episódio lembrado. Ou seja, né, quando um evento externo toca uma experiência, uma memória afetiva, ela não vem sozinha. Ela vem junta, ela puxa outras. É isso que ela está dizendo aqui. Complexos raramente surgem a partir de uma única situação traumática. Eles realmente representam algo como uma expectativa generalizada. Nela se revela que experiências e comportamentos complexos resultam em interações semelhantes que ocorrem repetidamente entre as figuras relacionais e a criança. Por isso, quando um complexo está ativado na consciência, parece um furacão, né? Parece um fenômeno da natureza, onde a gente não tem muita... Eu costumo dizer que nós não... Quando o complexo está ativado e esse complexo é muito carregado de experiências, de memórias, não há o que fazer. Assim como eu não consigo parar um furacão ou um tornado,
eu não consigo parar um complexo. Eu consigo esperar que ele passe. E eu consigo me proteger dele. São bunkers, né? A gente cria uns bunkers e espera passar. Eu aprendi isso com um colega analista que certa vez disse isso para mim. Quando um complexo está ativado, não há o que fazer. A gente humildemente se esconde num bunker, né? A gente cria um bunker e espera aquela força passar e se protege. Tá? Importante e possível lembrar, é importante e possível lembrar episódios complexos. Por exemplo, a imagem de um pai de aparência severa e enorme diante de um menino minúsculo que gostaria de ser engolido pelo chão e com um nó na garganta, não consegue produzir um som sequer por causa do medo que sente. Isso não significa que esse episódio tenha realmente acontecido da forma lembrada, mas ele permanece significativo como uma imagem do complexo, como uma imagem de um episódio generalizado. Esse aspecto é particularmente importante, porque às vezes tiramos conclusões unidimensionais das imagens dos complexos e as transferimos para a realidade concreta e o comportamento dos pais concretos, ou seja, a imagem fantasiosa, que o Jung vai chamar de mago, né, é equiparada à imagem real da pessoa. Então, olha isso, gente. O complexo paterno, por exemplo. Então, isso significa que eu tenho em mim um pai que eu internalizei e as imagens desse pai, e eu tenho o pai de fora com as realidades, com a história real. Nem sempre o complexo vai contar a história real. Mas é como aquela criança ou aquela pessoa internalizou aquilo que montou aquele complexo. Tudo bem? Parece complexo, né? Mas redundância, né? Tipo, parece complexo falar de complexos. Então, isso é muito comum. Ouvirmos, no processo de análise, a história que um complexo conta. E quando vamos tentando, às vezes, correlacionar com a realidade, as coisas não batem. Não batem. Por conta disso. Olha lá. Tiramos conclusões unidimensionais, ou seja, é a forma que eu enxerguei aquilo. É claro que esses episódios têm algo a ver com a presença real dos pais, expressa na interação, mas eles não podem ser simplesmente, mas eles não podem simplesmente ser tratados como representações congruentes com a realidade. Isso vale especialmente no que diz respeito aos complexos maternos e aos complexos paternos em geral. E são, por assim dizer, a generalização dos episódios generalizados com a mãe e maternidade, com o pai e paternidade. E conferem à vida uma clara atmosfera emocional. E seria totalmente inadmissível deduzir a natureza da mulher ou do homem a partir das mães e dos pais objetos de nossos complexos, porque os complexos são produtos de interação. E as mulheres não são apenas mães. Os homens não são apenas pais. Além disso, na psicologia junguiana há, por assim dizer, mais uma expectativa interna. Não é apenas a experiência com a mãe pessoal e o pai pessoal. Existe em cada ser humano também a expectativa de maternidade e paternidade arquetípica. Cada ser humano espera certa medida de maternidade e paternidade. Sobre esse ponto de vista, deveríamos entender também uma expectativa generalizada, no sentido
de um potencial de fantasia coletiva na criança, inicialmente nada tem a ver com a experiência real da interação com os pais, mas presumivelmente é animada pela interação. Alguém quer dizer algo? Uhum. Mica, você pode continuar a ler para a gente, por favor? Outra conexão entre os dois conceitos é que os complexos podem ser desenvolvidos ao longo de toda a vida, mas que também podem ser trabalhados em qualquer etapa da vida. Para Stern, os diferentes níveis de autoconhecimento, e portanto também a formação das RIGs, nos diferentes níveis de autoconhecimento, permanecem ativos e em desenvolvimento ao longo da vida. Nesse contexto, há também uma consideração terapêutica que aponta para os pontos em comum entre esses conceitos. Quando trabalhamos questões complexas da vida, não é necessário voltar à situação formativa. Basta vivenciar um episódio que aponta para o complexo. É possível, por exemplo, que um complexo constelado, tal como uma situação relacional em terapia moldada pelo complexo, lembre uma situação anterior na infância que transmita a mesma sensação. O terapeuta pode trabalhar com isso. Não é necessário buscar a situação primordial, pois toda situação complexa contém em si o episódio generalizado com as percepções e sensações associadas, e, acima de tudo, com os afetos associados. Olha só que interessante. Então, isso diferencia a escola da psicologia analítica da psicanálise. Né? E aqui a gente não está dizendo que quem está certo, quem está errado. A gente só está dizendo que são formas diferentes de trabalhar os complexos. Tá? Então, basta a experiência complexa ativada na relação terapêutica para trabalhar aquele complexo. Não se faz necessário, então, de acordo com a Verena e com o Jung, ficar voltando lá atrás, cavocando, sabe? Tipo, porque aquele complexo já traz a versão generalizada, né? Para Stern, nesse contexto, importa encontrar o ponto de partida narrativo, a metáfora-chave. Ele sente que a busca para a versão original, de que, de acordo com a teoria, se apresentaria sem distorções, é um processo sem fim, com poucas chances de sucesso, uma vez que um dos principais problemas provavelmente consiste em realizar as transferências de episódios pré-verbais para episódios verbais. Inspirada por esse conceito de Stern, proponho ver os complexos ainda mais como uma imagem de um episódio generalizado. É claro que a psicologia profunda sabe há muito tempo que a mãe na nossa imaginação não coincide necessariamente com a mãe real concreta. Também é verdade que as mães têm uma vida própria e se desenvolvem. A mãe que você teve aos 4 anos de idade não é mais a mãe que você tem aos 25 ou aos 50 anos de idade. No entanto, nós dizemos: minha mãe era assim e assim. Isso é uma generalização e tem essencialmente a ver com a formação de complexos. Portanto, é bastante claro que a mãe de nossos complexos não é idêntica à mãe real concreta. E quando ocasionalmente os terapeutas ajudam a demonizar essas figuras, dizendo: você realmente teve uma mãe terrível, é melhor e mais correto que digam: você sofreu terrivelmente, deve ter sido muito difícil para você. Mas eles de forma alguma devem dizer: você teve uma mãe terrível, porque eles simplesmente não a conhecem. Mas os sentimentos que essas pessoas têm são bem reais. O que elas experimentaram também é muito real. Somente nosso julgamento é inadmissível. Inspirados pela ideia da memória episódica, também tentamos ver e perceber os complexos, as situações chaves, mais fortemente como episódios.
Imaginamos uma situação que acreditamos ser formativa. Investigamos os sentimentos associados a ela, se ouvimos algo, se cheiramos algo, se conseguimos lembrar de um toque ou um movimento específico. Na memória, tentamos perceber um episódio o mais conscientemente possível, usando todos os canais de percepção. Aqui eu lembrei do filme Malévola, o filme 1 e o filme 2. Consegue fazer uma correlação, às vezes, né, de aspectos, de lados da mãe que vai aparecendo, né, ao longo da trama? É bem interessante, né? E eu acho isso aqui muito importante para a gente refletir quantas vezes forem necessárias. A mãe que eu tive na minha infância não é a mãe que eu tenho agora. Qual é a mãe que eu internalizei? Oi, Natália. Eu acho isso tão relevante porque às vezes a nossa mãe, vou colocar assim no geral, né? Mas a nossa mãe, ela tá muito pra gente no papel mãe, mas ela é mulher, ela é uma profissional, né? Às vezes ela tem tantos outros papéis que muitas vezes a gente não consegue reconhecer, né? Também. E quando ela falou aqui que a nossa mãe, ela também não é a mesma, porque ela também está nesse processo de individuação, está constantemente em desenvolvimento, e ela vai mudar, ela vai ter os seus sonhos, ela vai ter os seus objetivos, né? E é um pouco uma coisa meio narcísica, a gente achar que a mãe precisa ter os olhos também só voltados para nós, né? Tem que ser para além de nós, que nos ultrapasse também, para que ela possa, de alguma maneira, se enxergar, né? Tem muitas mães que fixam muito nesse papel e adoecem, né? É verdade, é mesmo. Ela dá, assim, uma dica, assim, uma orientação muito importante para os terapeutas, para os psicoterapeutas, no sentido da gente não falar do que a gente não conhece, não falar daquilo que a gente não testemunhou, e às vezes afirmar que mãe terrível que você teve. Mas olha, você sofreu terrivelmente. Deve ter sido muito difícil para você. Porque senão a gente se torna juiz, né? Num passe de mágicas, né? Sai julgando pai, mãe, todo mundo. Mas é como a pessoa internalizou. Né? E isso também posiciona a pessoa de uma maneira diferente, né, diante disso. Se você legitima aí uma fantasia, né, de vítima nesse sentido, nossa, como sua mãe é terrível para você, né, você acaba retirando a potência da pessoa de lidar com isso. É verdade, Mica, bem, bem colocado. A gente acaba, então, talvez sem perceber, potencializando o papel de vítima. É. Mas é muito tentador, às vezes, em algumas situações, a gente olhar que terrível, que mulher terrível, né? Sim. Ela propõe um exercício que eu acho bem interessante, né? Relaxe, perceba a sua respiração, siga a sua respiração e, ao expirar, libere sua tensão. Vamos tentar fazer isso? Eu acho que todos nós podemos agora tirar um tempinho, né? 1, 2 minutos, para a gente adentrar no exercício prático que ela propõe. Então, ajuda muito a gente fechar os olhos, né? Eu vou ficar com os olhos abertos, que eu vou ter que acompanhar as orientações dela. Então, relaxe, perceba a sua respiração, siga a sua respiração. E ao expirar, libere sua tensão. Você não altera a sua respiração.
simplesmente a percebe. Agora procure alguma situação em que você reagiu de forma excessiva. Isso pode demorar um pouco. Quando se lembrar de uma situação, tente lembrar-se do máximo de detalhes possível. Lembre-se também de como você se sentiu e se percebeu nessa situação. O que passou pela sua cabeça? O que pretendia fazer? É importante lembrar-se com precisão. E ela propõe, para encerrar o exercício, né? Então, desprenda-se das imagens e sensações. A gente pode abrir os olhos, é um exercício prático, breve, para entrar em contato com as imagens e as sensações de um momento de muita tensão, de muita emoção, carregado de muita emoção. E a gente se tornar, então, o ego, né, observador dos complexos, tá? Não se identificar com os complexos. Eu não sou os meus complexos, né? Eu sou eu. Os meus complexos são os meus complexos. Então eu me desprendo dessas imagens. Eu acho que é um exercício que a gente pode fazer várias e várias vezes, sobretudo quando nós estamos, então, em situações que carregam uma carga afetiva muito grande. Tá? Com a ajuda dessa imaginação, tentei reavivar um episódio complexo do passado. Reagimos de forma muito emocional quando um complexo é ativado. É claro que nós mesmos não costumamos sentir que estamos reagindo exageradamente. É inconsciente, né? Mas os que nos rodeiam experimentam nossa reação como uma reação exagerada e podem nos comunicar isso. Quando treinamos nossa autopercepção, adquirimos certa consciência de nós mesmos e percebemos nossa reação exagerada. Há situações muito específicas em que explodimos internamente como uma bomba, a emoção e os mecanismos de defesa são ativados antes que possamos refletir. Dizemos então frases como: a mesma coisa sempre acontece comigo, sou sempre o coitado, sou sempre insultado, não vou mais permitir que façam isso comigo. Essas afirmações já são um compromisso entre a emoção original real com a raiva e sua defesa. Se formos atingidos em uma área do complexo, uma emoção explode. Naturalmente, um tema de vida também é ativado, com memórias de experiências e fantasias, e nos defendemos contra a emoção como sempre a refutamos em nossa vida em conexão com esse complexo. Surge um padrão, e é útil analisar esses padrões porque nos oferecem uma oportunidade excelente de processá-los. Vamos ler mais esse parágrafo para a gente encerrar, né? Eu quero contar aqui um episódio que eu sempre lembro, até como um exemplo de um complexo sendo ativado em público. Não meu, tá? Não que isso não aconteça. Reações exageradas também podem se expressar em uma retirada exagerada. Nem todas as pessoas mostram suas emoções.
Há também pessoas que são muito retraídas em uma situação emocional. Elas não explodem, elas implodem. Ficam quietas, irritadas. Como pessoa de referência, você não é obrigado a suportar um ataque de raiva. Em vez disso, deve tentar restaurar com cuidado o contato rompido. A forma de reação exagerada também diz algo sobre como uma pessoa atrai a atenção de outros nessa situação complexa. Se você exagerar na reação e se retirar excessivamente, você naturalmente provoca as pessoas a fazerem grandes esforços para ajudar. Não quero mais, sabe? Brincar disso, né? Quando você explode, os outros fogem. Não se reagem da mesma forma. Não se reage da mesma forma a todas as constelações complexas, embora certamente cada pessoa tenha uma preferência. A minha preferência é sempre explodir, tá, gente? É bem curioso isso. Eu dificilmente implodo. Dificilmente. Não sei vocês. Né? Há complexos nos quais você tende a explodir com raiva e outros nos quais se cala, dependendo inteiramente de quais foram a emoção e o processamento da emoção das situações de cunhagem. Muito interessante. Uma aula que a doutora Helena dá sobre a teoria dos complexos. Uma aula. Ela vai continuar no próximo encontro. Nós continuamos sobre o capítulo aqui, tá? Ser ignorado como tema de complexo. Quem gosta de ser ignorado? Eu não gosto, né? Então, isso é um tema de um complexo. Nós vamos trabalhar no próximo encontro. Eu me recordo de uma vez que eu fui. Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que está dando problemas na rede. Está dando para ouvir? Tá. Eu me recordo de uma vez que eu estava numa padaria, né? Só muito tempo atrás. E, e era num horário assim que formou-se uma filinha, sabe? Para pedir pão, para as pessoas pedirem as coisas ali. Então, eu fiquei na fila, aguardando a minha vez. Eu acredito que na minha frente tinha umas 5, 6 pessoas. Chegou a vez não era um rapaz, já era um senhor, sabe? E, e eu não sei o que aconteceu com a atendente, que ela meio que se confundiu ali, sabe? Ela meio que ignorou sem querer aquela pessoa, aquele senhor. A reação daquele senhor foi, assim, muito exagerada. Ele batia no balcão de vidro, né? Então ele batia no balcão. Você não está me vendo aqui, não? Estou aguardando aqui há, sei lá, tanto tempo. Você está louca? Essa padaria não presta. Então ele começou a, sabe? E batia no balcão. O pessoal que estava atrás dele, calma, senhor. Tá tudo bem, calma. Calma nada. E aí a coisa, né? Depois de um tempo ele se acalmou, levaram água para ele, alguma coisa assim. E aquela cena ali, de fato, eu estava enxergando um complexo sendo constelado na consciência daquela pessoa. Porque não se tratava do pão, não se tratava da atendente, não se tratava disso. Se tratava do gatilho, né, da imagem, da cena, que simplesmente trouxe à tona uma potência de memórias afetivas negativas. Não era contra a atendente que ele estava esbravejando, percebe? Que bom que ele se acalmou. A gente vê muitas cenas dessas acabarem se tornando grandes tragédias. Grandes tragédias. Só hoje na clínica eu ouvi 2.
sabe? Oi, Fábio, pode abrir o microfone aí. A gente não tá te vendo, tá? Não sei como que... Eu não sei, desculpa o que Tudo aconteceu bem. com a minha câmera aqui, mas isso que você está falando, eu trabalhando com atendimento, vejo que a gente anda com essas coisas no bolso para acontecer com a gente. Então, esses descuidos, assim, pequenos acidentes, né, eu acho que é uma coisa que até Jung fala, descuidos e pequenos acidentes que vão... A gente está levando ele, o outro manifesta, mas é a gente que já está com ele engatilhado para acontecer. Eu tenho essa percepção, às vezes, de recepção de hotel, experiência em recepção de hotel. Nunca o problema é com alguém fácil de lidar. Olha isso. E quem trabalha com atendimento, né, sobretudo assim, atendimento pessoal, mas também atendimento pelo telefone, o quanto de carga, né, de energia psíquica, de raiva vem sobre essas pessoas. E essa é a atuação de complexos, é isso. Como o Fábio bem disse, né, os complexos já estão ali, engatilhados. A bomba, como que é o nome daquela bomba que os caras jogam, né, tipo, que eles tiram a tampinha e jogam? Como que é o nome disso? Esqueci o nome. Ai, meu Deus. Granada? Granada. Eu fiz a leitura labial da Natália. Granada, né? Então é isso. Já está estampadinha, assim, pronta para explodir. E muitas vezes nós estamos explodindo, né? Uma explosão atrás da outra, sem, muitas vezes, fazermos essa pergunta. O que é isso aqui dentro de mim? Sabe? Que nome que eu dou para isso? Que história que é essa? Como é isso? Que cor tem isso? Que imagem tem isso? Por isso que na psicologia junguiana a gente tanto preza, né, pela produção de imagens, pela narrativa dos sonhos, pela imagem na caixa de areia, pelo desenho, pela arte-terapia. Não é só por uma questão de, eu estou aqui me desestressando, não é isso. Sabe aqueles cadernos que você compra de, não, pinta para desestressar, sabe? Tipo, não, não se trata disso. Né? Se trata justamente para a gente dar lugar para que essas potências afetivas sejam descarregadas de forma segura. A Mika diz assim, muitas vezes as pessoas entendem como tempestade em copo d'água, né? Tipo, esse cara, quando na verdade o que está ocorrendo naquele mundo interno ali é uma avalanche, né? Como no caso desse senhor explodindo na padaria. E às vezes é muito fácil adjetivar, né? Cara mal educado, grosseiro. Né? Obviamente, gente, e eu encerro assim, nós somos responsáveis pelos nossos complexos. Dar desculpas, né? Ai, foi meu complexo, tá? Bota aí, seu juiz, foi culpa minha, foi culpa, né, dos meus complexos. Não vai rolar, tá bom? Então, na vida adulta, cada um que cuide, né, dos seus complexos, para que nós nos tornemos pessoas mais interagíveis, sociáveis e não caiamos, né, na identificação com os complexos. Quando eu me identifico com eles, aí eu me torno um com eles, né? Aí, de fato, talvez seja uma coisa, talvez não, é uma coisa muito ruim, muito ruim. Né? Ju, a Ju tá com uma cara de conteúdo, eu olho para a Ju e falo assim, a Ju quer Hoje eu falar? estou mais quietinha. Hoje eu Tá estou mais quietinho, quieta. tá bom. Mexeu com meus complexos. Mas leituras assim fazem a gente, de fato, refletir. Eu acho que essa é a proposta do clube de leitura. E que bom, estamos num lugar seguro e propício para esse tipo de reflexão.
Gente, um bom descanso para vocês, uma boa noite, obrigado pela companhia na leitura, pelas contribuições. Espero que vocês tenham uma noite, assim, agradável com os seus complexos, porque a gente vai dormir com esse barulho, né? Quem mora aqui dentro de mim, né? Tanto. E o que eu vou fazer com isso? Eu acho que a gente também ficar nessa de querer entender tudo de uma vez, não. Existem complexos dominantes, né? Aqueles que chegam, aqueles que estão mais próximos, talvez de inferioridade, de poder, complexo materno, paterno, enfim, né? Esses são os parceiros mais próximos nossos. Até a próxima, gente. Até terça. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.